Olá a todos meus queridos amigos e amigas desse fantástico intergaláctico canal Kung Fu em Foco. Para você que está chegando agora, sim, hoje o nosso nórdico de olhos azuis. Vocês não sabem, não aparecerá, mas nós sabemos que ele errou a gravação. É isso mesmo. A gente tem que começar a pedidos do público, erros de gravação. Iremos tentar fazer isso daqui para frente, porque a melhor parte vocês não veem quando nós estamos aqui nos bastidores com o nosso grande elenco de apresentadores e o nosso fantástico convidado de garbo e elegância. Não é isso, Bruno? É isso aí. Essa história de nórdico é só aqui mesmo, porque assim, não tem nada de nórdico, né? Agora, deixa de falar da gente, vamos falar então, né, do nosso querido entrevistado de hoje. É com um grande prazer que recebemos hoje aqui o professor Josué. Josué Bueno, treinador da Josué Bueno Sandá Team, graduado em Educação Física e presidente da Federação Gaúcha de Kung Fu Wushu. Josué, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar com vocês aqui. Uma pena o pessoal não ver o erro de gravação, foi comentado. Mas passou batido, né? Então vamos seguir. É um prazer poder conversar com vocês e esclarecer um pouquinho sobre como é que funcionam as dinâmicas dentro da federação e como é que funcionam as coisas aqui no sul do Brasil, né? Então... Pessoal, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu tenho a honra de iniciar as perguntas e eu, claro, eu tenho que explorar o lado presidente do Josué. Josué, eu queria que você comentasse um pouquinho com o pessoal como que está sendo para você gerir, né, a Federação de Kung Fu no sul do Brasil e como está o Kung Fu na sua região. Gerir a federação aqui foi uma mudança bem grande até na minha postura como professor, tá? Porque os presidentes que tiveram antes de mim são todos figuras de nome nacional e eu particularmente não tenho esse brilho todo, não. Antes de mim vem o Rubem Vieira, João Guedes, Renato Feijó, que são figuras de destaque dentro da CBKW, e eu acabei assumindo o legado depois dele, né? Antes de mim ainda teve a Débora Roldão, e aí venho eu. E então tive que mudar muita coisa, até mesmo na minha maneira de dar aula, de agir, de conversar e até de explanar minhas opiniões em algumas determinadas para poder representar com a mesma qualidade que vem sendo feita há mais de 20 anos, que é aqui no sul do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, para ser mais exato. Né? No sul do Brasil, os caras já ficam na dúvida se é Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então vamos especificar, aqui no Rio Grande do Sul. Então, desses últimos meses, porque faz pouco tempo que começou a nossa gestão, a gente tem mudado muito dentro da federação, mas sempre respeitando os nossos antepassados, né? Aqueles que tiveram aqui antes com muito brilho assim, dentro do seu trabalho, fazendo um trabalho muito sério de respeito dentro do Kung Fu. E ainda explorando o lado presidente do nosso entrevistado de hoje, você pegou uma gestão, como você acabou de falar, há poucos meses, ou seja, já do meio para o, vamos dizer, fim da pandemia, né, onde já está começando um controle, né, já estão começando uma retomada no nosso país, e eu queria saber qual a sua plataforma de governo, né, da federação para esse futuro aí no Rio Grande do Sul, para o Wushu. Assim, para falar de futuro, eu vou falar do passado recente. Assim, né? A pandemia, ela nos deu uma possibilidade que a gente não tinha até então, né? Principalmente, claro, que a gente sabe que teve milhões de problemas que surgiram, muita gente fechou, parou, perdeu aluno, eu fui um desses, mas a gente conseguiu sentar em casa e fazer isso que a gente está fazendo, né? Abre um Zoom e conversa, e a gente estreitou os laços com todo o estado durante essa pandemia. Então, eu tenho tido um canal direto via WhatsApp, via Meet, Zoom ou qualquer plataforma, com uma quantidade muito grande de professores. Então, na pandemia, quando a gente já estava fazendo isso antes da minha gestão, na gestão do último presidente, que era o João Guedes, né? E a gente já estava fazendo isso de entrar em contato com os mestres e professores que estão aqui no estado e aproximando esse pessoal para ver quais eram as ações que a gente iria tomar depois
de liberado de novo as aulas presenciais e os eventos. Então, quando eu assumi agora em maio, já estava mais ou menos encaminhado como a gente ia seguir daí para diante. Então, na real, a gente só teve que botar em prática aquilo que a gente já vinha conversando nos bastidores. Foi bem tranquilo, assim. A nossa ideia de plataforma, quando eu e o Matias Frolich entramos como presidente e vice, era fazer uma gestão transparente com a participação de todos. E aí, acidentalmente, né, essa infelicidade que foi para todos a pandemia, veio a nos ajudar nesse ponto, porque a gente conseguiu dar ouvido a todos, conseguiu fazer reunião com todos os professores e conseguiu estabelecer metas e trabalhos que valorizam tanto a capital quanto o interior do estado. Eu não sei quem está assistindo em estados menores, tipo Sergipe, aqui no Rio Grande do Sul, tu ir da capital para Bagé, por exemplo, que é o extremo sul do estado, são 450 quilômetros de distância, é uma viagem de mais de 4 horas. Então, é um estado bem grande, uma dificuldade de locomoção que afetava muito e que a pandemia nos facilitou. Então, pensando em futuro, eu acho que esse trabalho que está sendo feito agora nos possibilita fazer mais quantidade de eventos, né? A gente vai distribuir de novo o nosso calendário esportivo no ano nas diferentes regiões do estado, e isso facilitou bastante a nossa comunicação com todo o pessoal que está nas regiões que antes a gente considerava mais afastada, por não, na real, não dar tempo de ninguém parar para poder se ouvir dessa forma. Então a gente consegue um contato maior com Pelotas, Uruguaiana, Bagé, Santa Maria, que são as cidades mais afastadas da capital, assim. Muito bacana. Presidente, me diz uma coisa, quantas escolas têm hoje filiadas à federação? Quantos estilos, assim, mais ou menos representados? E o que vocês estão fazendo para receber, né, para atrair novos afiliados? Atualmente, na federação, a gente deve estar chegando em 50 escolas, né, 50 associações, porque a gente já está atuando pelo Estatuto Novo. Então, pelo Estatuto Novo, só pode se filiar à federação associações e escolas. Precisa de um CNPJ. Pelo Estatuto Antigo, eu não sei como é que funciona aí no Rio de Janeiro, podia se filiar só um professor, né? Com as alterações que a CDKW pediu, a gente já entrou atuando nesse sistema. Então, atualmente, a gente está mais ou menos próximo desse número, e a gente tem Shaolin do Norte, Louva a Deus, Wing Chun, Charlie Fu, e está vindo alguns estilos que devem estar se filiando já no próximo mês. A gente está em conversa com algumas famílias que estão vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, estão mandando alguns representantes para cá. Então, em breve, a gente vai estar aumentando. No momento, a gente está com esse público, mas existe a possibilidade de, em breve, entrarem mais escolas, inclusive de alguns estilos já mais consolidados dentro da federação, né? Como é o caso do Swai Jiao, né? Então, está vindo uma família específica de Swai Jiao para cá, então a gente está trabalhando para trazer esse pessoal e sempre poder dar um suporte de qualidade para eles. Perguntou o que a gente está fazendo para atrair esse pessoal. Bom, há um tempo atrás, aqui no Rio Grande do Sul, em função dessa dificuldade de comunicação, a gente acabou se separando. E eu vou dizer a gente porque teve uma época que eu mesmo fiquei afastado da federação. Deixei de ser atleta e aí fiquei um tempinho de fora, depois voltei e comecei a participar dentro da federação como árbitro, depois fui assumindo diretoria até chegar no cargo que eu estou agora. E aí, nesse tempo, eu fui vendo alguns detalhes que eu achava de extrema importância, assim, para manter os professores aqui dentro, né? Que é dar um suporte nas áreas que não são propriamente do Kung Fu. Então, a gente começou a desenvolver parcerias com aqueles serviços que a gente precisa. Bom, como vocês sabem, a gente treina e até, como a gente já estava comentando antes da live começar, né? Acontecem umas lesões aí no treino, né? Então, tu tem umas lanhadas no rosto, tu tem algumas torções, fraturas, e a gente começou a fazer parceria. Então, a gente tem parceria agora com 3 clínicas de fisioterapia, com massoterapia, com acupunturistas, estamos encaminhando mais algumas para nutricionistas e psicólogos, que é o pessoal que faz o suporte do nosso atleta e muitas vezes alguns serviços que a gente necessita dentro das escolas e normalmente paga particular, não é todo aluno que tem acesso, então a gente conseguiu, com essas parcerias, descontos exclusivos muito bons, assim, sai mais barato até do que ter um plano de saúde para alguns tratamentos. Então, tipo, dando um exemplo, assim,
fisioterapia, por exemplo, 10 sessões para quem é afiliado na Federação Gaúcha, está saindo hoje R$300, é mais barato que uma mensalidade de plano de saúde, entendeu? Então, essas vantagens que a gente tem apresentado tem tornado interessante para quem está de fora fazer parte. Além de, claro, fomentar fora dessas vantagens, fomentar ações que a gente deixava de lado por algum tempo enquanto federação, que é incentivar a cultura. A gente sabe que Kung Fu ele não é só esporte, né? Ele tem muito de cultura dentro dele, em todas as suas vertentes. Então, a gente havia criado, no gestão anterior, um departamento específico de cultura, que agora virou uma secretaria dentro das comissões técnicas, né? Dado o novo modelo que segue exatamente o padrão da CBKW, não existe mais uma diretoria de cultural. Existe uma secretaria dentro da comissão técnica de esporte, e aí a gente cuida dessa parte com alguns professores focados em promover esses eventos, encontros, aniversários, né, para que isso gere um maior engajamento da comunidade do Kung Fu dentro do estado e acabam se vendo uns aos outros, né? Então, assim, a gente consegue estreitar os laços entre as diferentes famílias e entre os praticantes. Com isso, a gente consegue agregar um pouco mais de público, um pouco mais de material humano à federação. Pessoal, recebendo aqui hoje Josué Bueno, presidente da Federação de Kung Fu Wushu do Rio Grande do Sul. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E você tinha tocado num ponto muito interessante, Josué, que eu também reparei, os meninos também repararam, que com a pandemia, apesar desse distanciamento físico, né, muitas barreiras foram quebradas por causa do online. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas de outros estados, de outras regiões mais afastadas, e fazer trabalhos conjuntos, né, por causa desse novo acesso, que sempre existiu, só que ninguém nunca deu muita importância. Então, agora, pela obrigatoriedade de a gente estar se comunicando, a única forma, com o distanciamento sendo online, muita gente se viu obrigada a estar trabalhando com a tecnologia. Como é o seu relacionamento com os outros estados? Você chega a ter contato com o presidente de outras federações ou tudo o que vocês fazem é intermediado pela confederação? Como é que funciona isso? Atualmente, a gente tem conversado direto com a confederação e com a família Shaolin, que é da onde eu descendo, no estado de São Paulo. Eu ainda não tive o prazer, o contato que eu tenho tido com as outras federações, ele tem sido sempre nas reuniões coletivas da CBKW. Então, eu até vou ser bem sincero, algumas ideias que eu trouxe para cá, eu pesquei em conversas dentro da reunião. Tipo, o pessoal fala, tinha essa ideia, mas não achei como colocar. Eu trago para cá, a gente discute no grupo, eu achei essa ideia boa, a gente tem condições de colocar aqui, né? Porque o que eu achei mais importante nessa nova gestão foi juntar um grupo de trabalho muito motivado, né? Nesse grupo de trabalho muito motivado tem alguns nomes que já figuram dentro do Wushu Nacional e essas pessoas conhecem muito de Kung Fu e conhecem muito de administração. Eu tenho o prazer de ter uma menina que entende muito de administração e está há muitos anos dentro da federação. Então, quando a gente consegue colocar alguma coisa, a gente pega algumas ideias que a gente vê em maior ou menor escala acontecendo pelo Brasil, traz para cá e adapta ela à nossa realidade. Mas, diretamente conversar com outros presidentes, a gente ainda não fez, vou ser bem sincero. A gente, como diz o mestre João Guedes, né, a gente está ajeitando a casa. Então, primeiro tem que ajeitar bem aqui, tá forte, tá consolidado, tá todo mundo entendendo o que está acontecendo, para a gente poder fazer parcerias, né? Até foi uma sugestão da CBKW para os eventos futuros agora, a gente for fazer eventos regionais, né? Como vai acontecer na região do Mato Grosso. É Mato Grosso? Mato Grosso, região centro-oeste, vai ter um campeonato regional. A nossa ideia é que ele sugeriu, quem sabe a gente junta Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Só que nesse momento de pandemia a gente não conseguiu ter uma conversa franca, ver números, ver atletas, né, e conversar com esses outros presidentes para ver se era viável. Então, por não conseguir fazer isso de uma forma que fosse realmente aderir os 3 estados, a gente optou por permanecer ainda nesse ano no modelo que a gente já conhecia, não fazer uma regional antes de ir para o brasileiro. Assim como disse o Luiz Felipe, né? Essa questão da tecnologia nos aproximou muito. E a minha pergunta é sobre
justamente algumas palavras aí que os presidentes, os professores falam que foi a dificuldade durante esse tempo da pandemia, né? Como fomentar, né? Uma palavrinha bonita aí. Você que não sabe, o Google, vamos lá. Como é feito o fomento da federação para que se continuasse todo mundo em atividade assim e até pensando futuramente para competições até retomadas, assim como foi alguns esportes, né, ou a maioria deles, com a Olimpíada agora, que teve um ano, né, de atraso à Olimpíada, né, mas foi difícil, tem vários casos aí que nós vimos na mídia, quem acompanha um pouquinho, quem gosta mais um pouco de esporte, né, como é que foi feito esse trabalho? Eu vou te dizer que isso aí foi até fácil. Eu tenho um aluno que trabalha com mídias sociais, né? Ele trabalha, e aí ele me sugeriu pro Instagram da equipe. Né? Professor, quem sabe eu te dou uma ajuda, a gente cria um sistema aí de distribuição, né? Um sistema de postagem frequente, vamos fazer stories diários. E aí eu pensei, cara, isso dá muito trabalho para uma pessoa só. Né? Então, tipo, vamos fazer uma coisa maior. Vamos pegar o grupo de professores que a gente tem e começar a fomentar isso no grupo de professores e fazer para a federação. Na época que ele me sugeriu isso, eu ainda não era presidente. Então eu cheguei na reunião de diretoria e sugeri isso para o presidente e ele super apoiou. Ele disse, vamos deixar uma cara mais séria só. E eu vou ser bem sincero para vocês, essa cara mais séria é o padrão da IWF. Não sei se vocês já acompanharam o Instagram da IWF. Eu fui lá e olhei o que eles faziam, como é que eles faziam no deles, como eles organizavam aquelas postagens e conversei com esse meu aluno. Vamos seguir mais ou menos nessa linha. Uma coisa nossa, mas mais ou menos nessa linha que mostre a seriedade do trabalho. Que eu acho que a coisa mais a nosso favor é a seriedade que o Kung Fu tem tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Quando a gente compara com outras organizações esportivas, e assim como o Bruno citou lá no começo, eu sou formado em educação física e eu atuo em projetos dentro da universidade há algum tempo. Então eu acabo acompanhando algumas federações de perto, assim, federações de outras modalidades esportivas que não a nossa. E eu acabo vendo onde eles erram, onde eles acertam e por que os caras são grandes. Né? Vamos dar um exemplo, as federações que estão dentro das Olimpíadas, né? Ginástica olímpica, judô, né? Que são duas que eu observo com muita afinco, assim, muito cuidado. Né? Então, estou sempre próximo desse pessoal, estou olhando e eu fui prestando atenção no que eles faziam. E aí eu transformei, assim como eu peguei o pardão da WF, o trabalho desses caras, juntei e fiz uma versão online disso. E aí, dessa versão online, saiu esse modelo que vocês podem ver o Instagram da federação. A gente apresenta os professores, fala um pouquinho de trabalho deles, mostra onde é que eles estão e como tu entrar em contato. A gente tira uma curiosidade do pessoal, apresenta um curso. Então, ele tem uma ordem de postagem semanal ali, que vai sempre passando uma informação de qualidade. O professor de tal estilo atua em tal região. Tal modalidade funciona dessa forma. Aí a gente vem no começo, a gente fazia no terceiro dia, né, só um tabatê, né? Só uma lembrança assim, de algum evento passado ou de algum seminário, algum curso, alguma coisa. Atualmente a gente acrescentou, além dessas lembranças, a live. Né? A gente tem feito uma live semanal, sempre focando em falar da história do Kung Fu no estado. E a gente tem, com isso, a gente fez duas coisas que são muito grandes dentro do Kung Fu: respeitar os mais velhos e preservar a tua história. Né? Então a gente traz lá um pessoal que trouxe o Kung Fu para cá desde a década de 70, revive essas histórias, a galera que está competindo agora escuta, mas era assim as lutas lá no começo, era assim os taolus lá no começo. Então deu eles vêm, professor, vários vêm tirar dúvida no direct, vários chamam a gente no WhatsApp para tentar conversar e entender como é que houve uma mudança tão grande daquilo que a gente fazia para agora. Né? Então, quando vai conversar, por exemplo, com os meus alunos, né? Hoje em dia eu trabalho só com Sandá, né? Então, vem meus alunos conversar comigo, antes para lutar, na última live, por exemplo, o Walter Matucati lembrou que quem lutava com o Exu, né, deve ser mais ou menos a apoio de vocês, tinha que apresentar uma forma antes de lutar. Né? Então, tipo, como é que era isso? Como é que tu fazia para aprender tudo que tem na luta, mais as formas? Né? Que para nós era uma coisa comum, a gente aprendia tudo junto e hoje em dia é tudo muito específico, né? Quem está na luta foca muito naquilo, em todos os detalhes. Então a gente foi fomentando através de mostrar para toda a comunidade do Rio Grande do Sul como era a nossa realidade em 1970, 80, início dos 90 e como está hoje. E o que foi crescendo nesse tempo.
Aí até falei para você, né, a gente vem respeitando os antepassados. Teve uma live que eu coloquei um menino que é bem novo, tem 22 anos de idade, 10 anos de 22, 21, 10 anos de Kung Fu. Isso é muito pouco. Se pensar para qualquer um de nós aqui, isso aí não é nem metade do que qualquer um dessa tela tem. E aí ele falando, a gente brincou com isso, né? E aí ele, professor, é muito pouco para ti, mas é metade da minha vida. Ele tem só 20 anos. E aí ele me contou tanta coisa que aconteceu em 10 anos, que para eu que foco lá nos anos 90, quando eu comecei, nem tinha me fragado que em 10 anos teve uma mudança tão grande no Kung Fu, não só aqui no Brasil, né? No quesito principalmente de organizações, assim. A CBKW mudou da água para o vinho nesses últimos 10 anos. Né? Então, a forma como a gente interpreta, até o próprio estilo de Sandá, ele mudou. A forma como se interpreta as avaliações em Taolu, tradicional e moderno, também teve suas alterações. A própria interpretação da regra. Né? Então, teve muita coisa que evoluiu assim, e a gente deixou isso passar batido. Né? Parece para nós, mais uma adequaçãozinha. Só que, para quem começou há 10 anos e já estava naquele sistema, não foi uma adequaçãozinha. Foi uma mudança gigantesca, assim. Foi, tipo, 50% daquilo que ele tinha aprendido foi atualizado. Muito. Não sei se respondi tua pergunta. Josué, você falou uma coisa bem bacana, assim, logo no início da sua fala, que você disse que você tinha intenção, então, de desenvolver, assim, uma gestão transparente e dar oportunidade para que todos fossem ouvidos. Eu achei isso muito interessante e queria saber como é que você está fazendo isso. Como é que você está fazendo para ser transparente e para dar essa oportunidade? Vou começar pela mais fácil. Para ser transparente, o novo estatuto, não sei se o Rio de Janeiro já se adequou, mas está próximo de finalizar o tempo, acredito que sim. Para ser transparente, o próprio estatuto novo que a CBKW pediu para todas as federações se atualizar, ele pede isso. Então, a gente teve que lançar o site da federação, que foi lançado agora faz nem um mês, eu acho, talvez um mês no máximo. E no site a gente coloca todas as documentações relativas às decisões tomadas. Então, tá lá a ata de eleição, tá lá a ata de alteração do estatuto, tá lá o estatuto, o código de ética, né? Tudo que a gente faz, a gente coloca ali. Todas as ações que são tomadas são discutidas no grande grupo, distribuído no e-mail, no WhatsApp da federação, colocadas no Instagram, para que todos tenham acesso à informação. Que uma coisa que eu descobri é a dificuldade que o pessoal tem de acessar a informação. Né? Normalmente a gente marcava as reuniões presenciais e daí se discutia, e tinha coisa que tu tinha mandado no e-mail, mas o cara não leu, tinha coisa que tinha mandado no WhatsApp, o outro não viu porque só olha o e-mail. A gente percebeu que quanto mais a gente distribuir a informação, melhor. Então a gente manda no e-mail, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e aí acaba que todo mundo consegue ver. Com isso a gente conseguiu uma gestão mais transparente. As informações elas chegam muito mais rápido e muito mais fácil a todos os associados. Tá? Eventualmente alguém não viu nada, entendeu? Mas em função que a gente comentou antes da pandemia, que obriga o cara a estar mais no ambiente digital, isso ficou muito difícil. Mas acontece. Quando acontece, o cara, eu vi uma coisa assim, ele vem e tira dúvida direto, ele me liga, porque alguém, ou o Marco, queria falar contigo pessoalmente, que é alguém que tem essa dificuldade, e são bem poucos, assim. Geralmente, os professores com quem tu já tem contato, vamos ser bem sinceros, a gente sabe que os nossos mestres, os mais antigos, eles não gostam de conversar com a gente por WhatsApp. Meu mestre gosta que eu vá na academia dele, daí ele já faz eu treinar, já me dá uma mijada, já conversa e tira as dúvidas que tem. Então, funciona nesse sistema. Então, acaba ficando que quem recebe a informação por último, né, ou não por último, na verdade, porque a informação já chegou nele, mas quem tira as últimas dúvidas é esse pessoal que tem mais dificuldade com o eletrônico, e aí acaba sendo o último a receber aquela informação que já está consolidada, que todo mundo já viu. Em questão de ser ouvido, muitas vezes é o contrário. Porque eu começo daí, pelos mestres mais antigos, toda a decisão nova que vai ser lançada. Então, é meio que circular, né? Então, a gente lança na internet, fala com todo mundo, chega lá nele, mas isso aqui é o que eu falei, sim, professor, isso aqui é o que o senhor falou depois que todo mundo deu palpite. Porque o que acontece? Eu vou conversar por exemplo, com o meu mestre e com o Conselho de Mestres aqui do Rio Grande do Sul, que é um órgão separado da federação. Não tem nada a ver com a federação. A gente reúne, por orientação
de mestres que moram em São Paulo, a gente reuniu os professores mais antigos do estado, os mais graduados, e eu converso com eles quando preciso esclarecer alguma dúvida. Então eu vou lá e lanço alguma notícia. Por exemplo, precisamos resolver tal situação e eu quero saber se vou pelo caminho X ou Y. Aí eles dão a sugestão deles e aí em cima daquilo que eles sugestionam, eu lanço isso nas outras mídias sociais para ser debatido entre todo mundo. Então acaba que os mestres recebam a informação da CBKW, por exemplo, os mestres avaliam aquilo que eles acham que será mais justo para todos, e depois disso a gente repassa e todos vão dando a sua opinião, até que a gente chegue no denominador comum. Mesmo assim, o nosso atual diretor, o Roberto Pedroso, que é o nosso representante das filiadas dentro da federação, ele marca eventualmente reuniões com cada associação do Estado. Então ele escuta o professor, suas reclamações, suas reivindicações, para que também a mesma coisa que eu faço com os mestres aconteça com o pequeno. Ninguém acaba sendo ignorado nesse formato. Todo mundo, então, acaba tendo seu momento e seu poder de fala. E todos acabam sendo ouvidos de igual maneira, porque no final a gente decide por aquilo que fica mais próximo do comum a todos. Então, acho que isso deu uma transparência muito boa e todo mundo se sentiu bastante representado dentro dessa gestão. Pessoal, recebendo aqui hoje Josué Bueno, presidente da Federação de Kung Fu Wushu do Rio Grande do Sul. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E você, na verdade, já começou respondendo a minha pergunta, que eu sempre falo que no Kung Fu, né, nós temos esse sistema de hierarquia que é muito forte, e junto com a hierarquia nós temos um sistema de egos que é muito forte também. E sempre quando a gente está em alguma posição, algum cargo de coordenação, de diretoria, de presidência, você fica muito visado, principalmente se você não é o que eu chamo carinhosamente de mestrão, né? O Luciano adora o termo mestrão, né? Que é aquele mestre muito antigo. Não coloque palavras na minha boca. Isso ainda, olha, a gente ainda vai sair do ar, mas continue. Então, eu achei muito legal a ideia que você falou do conselho de mestres, que é uma forma também de você conseguir lidar com as diferentes gerações, né, que você está trabalhando. E a gente tem entrevistado alguns representantes de outros estados e todos agora vindo com mais jovens, né, coisa que a gente não via antigamente. Na minha época, o presidente era o cara mais antigo do Kung Fu, o cara com 50, 60 anos, era um mestre pioneiro. E hoje a gente vê o pessoal mais jovem com ideias muito legais assumindo. Como que você trabalha esses... Você jovem ainda, trabalha com tantos egos, tanto do rapaz, do professor jovem com 10, 5 anos de Kung Fu, que é um super campeão mundial. Diga os termos. Mestrinho. E o mestrão, que é aquele que tem 60 anos de Kung Fu, que foi um pioneiro e tal, mas já é aquele cara que está mais afastado, que está mais desatualizado com as novas questões. Como é que você equilibra esses egos? Olha, essa briga que tu falou, o termo é novo para mim, mas essa briga é antiga, tá? Eu comecei a atuar na diretoria em 2011 e vou te ser bem sincero, eu cheguei com a mentalidade do que tu chamou de mestrão. O meu primeiro e-mail dentro da federação, a gente era a organização de uma das etapas do Campeonato Gaúcho, e eu estava de diretor técnico de preparação física de Sandá, e Taulu também. E a gente alugamos um ônibus, a gente tem, como eu te falei, são 450 quilômetros, a etapa ia acontecer em Bagé, então é uma viagem quase interestadual aí para alguns locais, ou até passando 2, dependendo do estado que tu tá. E aí eu me lembro que eu tinha prazo do Detran e ninguém me respondeu no prazo. Quer dizer, ninguém não. Muito poucos me responderam no prazo. E aí eu mandei um e-mail da maneira como o meu mestre fala em questão de regra. Pá, descascando a galera. Só que assim, no e-mail da federação estão todos os professores do estado de todos os estilos. Aí tu imagina como é que foi a recepção disso. E eu, literalmente, sou muito novo. E nem sou tão famoso assim, não sou famoso. Fiquei conhecido em função de estar trabalhando ali e não sou o mais conhecido do estado. Na real, a gente fez um trabalho forte ali dentro eu digo a gente porque eu e o Matias, que é o vice, a gente trabalha junto desde 2013
e a gente fez um trabalho forte dentro da universidade, e entrou para a federação e continuou fazendo um trabalho forte, claro, e a gente acabou ganhando alguma notoriedade entre aqueles que estão mais ativos. Bom, dada essa minha chegada na federação aí que tu reconheceu, esse é um formato muito antigo, que não é muito aberto ao diálogo. Então, de 2011 para cá, eu tive que amadurecer muito. Porque o que eu tive que entender? Nem todo mundo olha o e-mail. Uma coisa que eu estou agora super tranquilo na federação. Né? Na pandemia me deixou muito tranquilo. Nem todo mundo responde em tempo hábil, não só porque não quer, mas porque às vezes não tem. Tipo, tu tem uma equipe com 26 alunos, como eu já tive, que estão em competição, e aí tu vai lá e tu fala com um, daí o cara some, mas tu sabe que ele quer competir, aí tu não consegue juntar aquele número grande em tempo hábil. Tá? Tipo, se tu é um cara muito insistente, tu até consegue. Tipo, eu sou muito chato com meus alunos. Se eles não me responder, eu mando às 10 da manhã, meio-dia, às 2 da tarde, às 6 da tarde, às 11, às 3 da madrugada. Em algum horário ele vai ver o celular dele apitando e vai me responder. Mas nem todo mundo tem essa paciência, essa disponibilidade de ficar assim. Então eu tive que aprender que assim como eu preciso de respostas mais imediatas, porque é meu perfil, tem aquele que é mais lento, que é mais devagar. E aí, como foi consolidar esses egos dentro da federação? Porque, que nem tu falou, realmente eu vejo essa briga de egos dentro da luta de geral. Até porque eu vejo isso em outras modalidades. Foi eu levantar uma bandeira que também não é minha, já está aí há um tempo. Quando eu entrei em 2011, o João Guedes estava assumindo a presidência e ele tinha uma bandeira muito forte que ele dizia Kung Fu é Kung Fu e não aceito nada de fora. Entendeu? Então, tipo, o cara do Kung Fu falando osso, entendeu? Osso não é do Kung Fu, cara. Pelo amor de Deus, que tem alguma coisa muito errada, tu não entendeu nada até agora. Né? Então, tu está competindo em Kung Fu e está respondendo osso por quê? Tu treina Jiu-Jitsu. Então, lá no Jiu-Jitsu, tu fala. Lá no Karatê, tu fala. Lá na modalidade onde usam esse termo, tu fala. Quando tiver aqui, é de I.O. ou nada. Entendeu? Sim, mestre, e acabou. Né? Então, eu fiquei pensando, daí a gente fez até uma live sobre isso, dentro da URGS, dele falando de identidade marcial. Então, o que eu fiz para resolver esse problema, esse conflito que tu falou, entre os mais antigos e o mais novo? Qual é a nossa identidade marcial? Né? O que caracteriza o cara ser do Kung Fu? É o Wudê, é o teu uniforme, é a maneira de cumprimentar e é a maneira como tu te porta. Então, o que eu botei? Se tu tá dentro das regras, tá perfeito. É isso que eu quero. Mais que isso é bônus. Menos que isso, aí nós temos um problema. Então, tipo, já teve um problema, né? Assim, nada grave, mas quando tem um problema, a gente assume a postura daí de presidente, assina um ofício e entrega, ó, deu um problema, entendeu? Assim, entre nós, o problema foi com um amigo meu, de anos, a gente brinca de gurizinho, eu fui lá e dei um ofício para ele tomando um café, tirei da mochila aqui o ofício, ó, está notificado. Daí ele, pô, mas como assim, meu? Me chama tomar um café e me dá um xingão aqui, né? Daí, e assina, porque tem que assinar, né? Eu preciso do teu visto. Daí ele ficou com aquela cara ali, assim, o que tá escrito aqui? O que eu te falo toda hora, cara, entendeu? Tu rateou, então tem que cumprir a regra. Entendeu? Não é só porque se eu deixar alguma coisa mais fraca de um lado, seja um cara mais novo ou um cara mais antigo, eu perco o respeito de todos. Então, equilibrar os egos é literalmente mostrar para todos que a gente tem uma identidade marcial e que eu estou aqui para preservar ela. Eu acho que esse é o papel da federação. Né? Quando o mestre Thomas, mestre Renato Feijó, professor, eu não gosto de chamar ele de mestre, professor Renato Feijó, disseram que eu tinha alguma condição de me tornar presidente, eu conversei com o João Guedes também nessa época, e alguns outros professores, inclusive meu mestre. A primeira coisa que a gente colocou foi, cara, tu vai trabalhar pelo Kung Fu ou pela tua escola? E aí a gente pensando, tudo que eu faço com essa ideia, é pelo Kung Fu. Não é pela família Shaolin, da onde eu descendo, não é pelo Louva-a-Deus, não é pelo Garra de Águia, né? Não, é por todos. Isso é bom para todos, então nós vamos fazer. Se um do que está vinculado à federação toma alguma ação que está em desacordo com o estatuto, com o código de ética, a gente vai lá e avisa, ó, tu está em desacordo com aquilo que todos nós concordamos que era bom para todos. Então, não é porque tu tem 20 anos a mais que eu de Kung Fu que eu vou te poupar disso. Não é. A primeira ideia que a gente teve assim com a transparência foi quebrar
essa cultura, assim, de que as coisas no Kung Fu não são claras, né? Que foi aquilo que tu falou do mestrão, assim. A gente tinha uma ideia um tempo atrás que aquilo parecia vamos dizer, uma dinastia, uma coisa de reis, assim, de imperadores. Vem o mais velho, o filho do mais velho, o filho do meio do mais velho, né? E embora eu esteja nessa descendência, eu não cheguei aqui para manter ela, entendeu? Então, tipo, eu cheguei aqui e falei, olha, não é esse modelo que eu acho que valoriza. Eu acho que eu estando aqui, eu tenho que falar por todos. E falando por todos, eu tenho que manter uma regra igual. Então, mais velho ou mais novo, eu tento manter todo mundo mais próximo da regra, né? E ouvindo a todos da mesma forma e literalmente puxando a orelha quando precisa ser puxado, né? Porque se eu deixar seguir esse modelo mais imperialista, digamos assim, né? Onde eu mando e todo mundo me escuta, aí a gente perde aquilo que a federação veio para se propor. Se a federação é um órgão regulamentador e como eu vejo, assim, é a base do Kung Fu no Estado, é o norte, é para onde todo mundo deve olhar e pensar, quem está ali é de verdade, eu tenho que fazer todo mundo entender que, para ser considerado assim, eles têm que estarem de acordo todos. Não pode reler a regra para quem é mais novo ou para quem é mais velho e não valer para os demais. Entendeu? Então, tipo, que nem tu disse, o mestrinho ele tem que entender que eu vou cobrar dele o mesmo comportamento que eu vou cobrar do mestrão. Senão ele vai criar na cabeça dele essa ideia de que quando ele chegar nesse patamar, ele faz o que ele quer. Ou o inverso, né? Tipo, que é muitas vezes, como a gente tem muitas atualizações, o moderno, que é o meu caso, eu sou um professor do moderno, né? O moderno está muito distante do tradicional. Não está. Se tu olhar com bons olhos, Sandai é Kung Fu o tempo todo, tu enxerga ali, né? Então tá próximo. Se tu olhar o Taolu moderno, o Taolu esportivo é Taolu tradicional no ápice da performance física. Então tu tem que olhar e enxergar em todo mundo que está dentro da federação, seja moderno ou tradicional, seja Garra de Águia, Shaolin, Louva-a-Deus, Charlie Fu, tu tem que enxergar todos uma raiz comum. E aí eu acho que a federação veio com essa ideia, né, de tornar uma raiz comum. E nessa raiz comum, o excesso de ego é podado, né? Eu acho que ele tem que ser podado, né? O ego faz parte do lutador, né? Seria uma mentira dizer que eu não tenho ego e que nenhum de nós aqui, isso é mentira. Nós chegamos aqui e nos vangloriamos dos nossos pequenos feitos na sua medida. O que não pode é a gente deixar isso ser maior que a modalidade. Né? Então, quando tu falou ali, como é que tu fez para equilibrar? Simples, eu mostrei onde é que está a raiz da coisa. Dentro das famílias, eu tento respeitar como eles enxergam lá, e dentro da federação, eu tento fazer com que todos enxerguem da maneira que eu vejo, que eu acho certo, e que a diretoria concorda que é também. Porque se eu disser só eu vejo, eu vou também estar com o meu ego maior do que aqueles que estão me ajudando. E eu tenho uma diretoria muito forte aqui no estado, que trabalha muito bem, muito participativa, né? Que se vocês olharem uma das lives, inclusive uma da minha diretora financeira, que é quem faz as lives às vezes comigo, ela até reclamou de eu mandar mensagem às 3h30 da manhã para ela. Mas é porque a gente trabalha, eu faço trabalhar, e quando ela me respondeu às 4, eu também respondi, porque se eu cobro, né, também tem que dar o direito de ser cobrado no mesmo nível. Então, faz parte. Muito legal as histórias. Mas eu olho agora para o relógio, como diria meu colega Luiz Felipe, vejo aquela nuvem tenebrosa sobre aquela barba bicolor do homem de preto. Shifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Dá para fazer uma última pergunta, Luciano. Aproveita aí. Então eu vou fazer... Eu quero tecer um comentário que estou cunhando uma série de nomenclaturas para o Kung Fu Nacional. Então, nós já temos barba bicolor, nós temos mestrão e mestrinho, que fique registrado nos vídeos. Kung Fuista. Kung Fuista, eu vou lançar um livro, talvez um dicionário no final de verbetes do Kung Fu. Exatamente, vou pensar nisso. Prossiga, Luciano. Então, farei uma pergunta que chegou diretamente aqui de um dos nossos fãs. Né? Já foi um pouco respondido, mas vamos ver se, de repente, ainda cabe a pergunta. Que seria assim, qual o valor que você acha mais importante para se ficar na sua gestão de uma instituição como a sua? Valor?
Eu acho que o respeito. Acho que esse é a coisa, assim, porque é isso, de fato, agora, simplificando a minha fala anterior, como tu disse, a minha fala anterior respondia essa pergunta, mas eu acho que é o respeito. Eu tento, dentro dessa gestão, tanto eu quanto todos os membros da diretoria, demonstrar o mesmo respeito ao mestre mais antigo do Estado e ao praticante mais novo. Entendeu? Todos são ouvidos numa medida igual e a gente tenta fazer que todos percebam que eles vão ser tratados iguais e que a gente tem muito respeito por eles. Porque não vai ter futuro se eu não respeitar o cara que está chegando agora na mesma medida que eu respeito o mestre que trouxe, né? Porque se isso vai morrer uma hora, se esse cara não se sentir respeitado, ouvido e atendido da mesma maneira que o mestre mais antigo também, a coisa para, a roda para de girar. Entendeu? Na hora que um desses dois lados se sentir desconfortável, quebra tudo. Então, acho que respeito. Respeito é o que faz a gente se dar o direito de podar o ego excessivo. Respeito é o que a gente faz a gente ouvir o cara mais novo, ouvir o mais velho. É o que a gente faz a gente querer que todos estejam cientes de tudo que está acontecendo. É o que dá transparência à nossa gestão. É respeito pelo praticante, seja ele o mais antigo do Estado ou o mais novo. Pessoal, já iniciando as despedidas, queria agradecer imensamente ao Josué pela disponibilidade, pelas palavras, pela lucidez do raciocínio, que eu achei que foi fantástico. E agradecer, obviamente, nossos espectadores, firmes e fortes conosco no Kung Fu Foco. Comendo seu arroz com feijão, seu macarrão ou seu pastel, estão sempre aí assistindo Kung Fu em Foco. Não é isso, Luciano? É isso mesmo. E qual seria o cardápio da sobremesa hoje? Hoje eu estava querendo arroz doce, mas minha mulher falou que não vai dar tempo. Ah, ok. Depois a gente passa um WhatsApp para ela para ver se ela atende o seu pedido e tem o respeito e a conversa na raiz do problema. Faz isso não, já vai bater nele de novo. Não fica cobrando ela, não. Já deu ruim hoje. Já deu ruim hoje, né? Deve ter sido o arroz doce. Então, também já me despedindo hoje do nosso público e agradecendo imensamente o Josué, ouviram bem? Josué, né? Pela sua disponibilidade. Eu achei ele, assim como disse o Luiz Felipe, muito desenvolto, um raciocínio muito bom, né? E, assim, também sem perder assim essa elegância que ele tem, assim. Quem olha ele é um rapaz simpático, falando assim, desenvolto, né? Trouxe um ar leve para falar de assuntos pesados, né? Então, gostei muito. Continue assim, que sirva de inspiração para nós, os mestrinhos que estamos chegando, para que um dia nos tornamos mestrões, não é isso, Bruno? Josué, é muito legal, um negócio bem bacana que você falou. Você mostrou, né, muito preparo, né, nesse cargo que você está hoje assumindo e dirigindo, né? E assim como a gente, né, que trabalha com Kung Fu, para a gente desenvolver o nosso trabalho, a gente precisa olhar para o lado. Então, a gente precisa estudar outros estilos, outras escolas, tanto a gestão quanto também as técnicas. Isso é muito importante, assim o Kung Fu se desenvolveu. E você falou uma coisa muito legal que eu não tinha visto aqui ainda. Você falou que você olhou, né, você olha, né, para outras federações que são maiores, né, de outros esportes até mais organizados, né, por conta de toda, né, a estrutura que vem ao longo de muitos anos, né, e você tem desenvolvido o Kung Fu, né, o seu trabalho na federação também com base nisso. Cara, isso é muito valioso, que isso sirva também de exemplo, né, para outros gestores, sabe? Essa busca pelo crescimento, cara. Muito obrigado pela tua presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bruno, eu vou só comentar uma coisa que tu falou. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o CET, eu acho que vocês devem ter aí também, Centro Estadual de Treinamento Esportivo. É um centro esportivo gigante. O aqui do Sul, eles criaram um modelo de PPP, né? Então, participação público-privada, e botaram uma concorrência entre as federações do estado. E eu vou te dizer que a gente correu muito com a nossa documentação e toda a burocracia, e a gente está concorrendo com o futebol, entendeu? Então, tipo, futebol, vôlei e beach tênis. Então, a gente eliminou dessa concorrência outras federações muito grandes e chegou na final ali, para você ter uma ideia de o quanto eu me inspiro nesses caras que são muito grandes. Eu acho que o trabalho dentro da federação ele tem que ser cada vez mais profissional. Então, por exemplo, eu estou concorrendo com o futebol, agora o que eu estou estudando? A gestão esportiva dentro do futebol.
que, tipo, se eles ganhar de mim dessa vez, na próxima a briga vai ser pior, até que eles percam, entendeu? Que o objetivo é esse. Eu acho que a gente tem que ir crescendo e buscando se desenvolver, analisando quem está grande, quem está sabendo usar os recursos públicos, quem está sabendo usar os recursos de mídia, quem está sabendo se envolver nas modalidades, nos esportes de alto rendimento e quem está lucrando com isso, para que no futuro a gente consiga ser tão grande quanto eles, né? Tá? Fazer uma concorrência leal e justa, assim, né? Acho que esse é o caminho que o Kung Fu está percorrendo. Eu vejo isso na CBKW e só estou replicando aqui em menor escala. Muito bem. Parabéns, Josué. Faz uma pose aí para foto final. Foto final, Josué. Um sorrisão. Pô, sorrisão, pô. Mestrão, mas tá de mal? Valeu, Josué. Um abração. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Tchau. Abraço. Até a próxima. Tchau. Até uma próxima.